Bem-vindo ao Bate-Papo com os Pastores. Você que nos acompanha pelo Facebook, ou você que está nos acompanhando pelo YouTube, meu desejo neste momento é que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo te alcance aonde você estiver. Eu estou aqui hoje com o pastor Décio. Boa noite, pastor Décio. Boa noite, graça e paz a todos, que nós possamos ter alguns momentos aí de muita comunhão, mesmo à distância. E nós vamos hoje tratar do tema Juntos. Vamos conversar um pouco sobre a série que nós pregamos no mês de março. Eu quero, neste instante, convidá-los a orar, e eu vou pedir que o pastor Décio possa nos levar, nos conduzir através de uma oração. Amém. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua graça, queremos te agradecer porque é o Senhor que nos conduz, que esses momentos que estaremos aqui nesse bate-papo seja de muita comunhão, de muita unidade, de muito, Senhor, temor a ti, a tua palavra, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento a cada dia da tua palavra. Nos abençoe, abençoe a todos que aqui estão também colaborando, fortalecendo, renovando as forças, porque tudo que está sendo feito aqui, Senhor, é para a honra e glória do teu santo nome. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. É uma alegria poder novamente ter esse bate-papo com o pastor Décio e saber que você também está aí junto conosco, nos acompanhando. Nós vamos hoje fazer assim, nós vamos olhar os textos bíblicos que nós estivemos pregando e dessa forma trazer à memória algumas passagens, alguns ensinamentos, alguns princípios que se encontram nestes versos. Então eu quero começar com João, no capítulo 17, verso 20 ao 23. Diz assim: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deles a glória que me deste, para que eles sejam um. Assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Décio, eu leio estes versos e eles eu diria assim, me chamam muita atenção, porque é Jesus que está orando. E eu penso assim que Jesus está mostrando claramente qual a vontade dele para nós, a sua igreja. Ele está orando para que sejamos todos um. Né? E nessa oração, ele fala isso mais de uma vez. Ele diz isso ao Pai, para que eles sejam um. Então ele está falando de vivermos juntos. Ele está falando de unidade. E nós conversamos durante todo o mês de março sobre este tema. O que podemos fazer juntos, como pastores, para que a nossa igreja viva esta unidade? Obviamente, olhando todos para a mesma direção, os pastores olhando para um mesmo objetivo, que é o reino de Deus, com coesão, com integração, com essa unidade sendo bem fortalecida para que o reino de Deus ele vá se expandindo. Isso é extremamente importante porque a igreja precisa ser permeada com essa unidade do corpo de Cristo, essa unidade que está pronta a servir, não olhando para o seu próprio ser, mas olhando para o todo, para o corpo de Cristo como essa unidade para caminhar na mesma visão bíblica, sim. Caminhar no mesmo propósito bíblico, sim. Né? Essa unidade para cumprir as metas estabelecidas, as metas que Deus tem como propósito para a sua igreja de frutificar, proclamando a palavra de Deus. Então nós, como pastores, nós temos essa incumbência de instruir a igreja a trabalhar nessa unidade, a caminhar juntos, de mãos dadas, esquecendo as indiferenças, colocando como coisas irrelevantes, que não têm um significado no cristianismo, essas indiferenças,
as indiferenças, elas são colocadas de lado a partir do momento que nós olhamos para Cristo. Décio, como pastores, falando, juntos, então nós temos, vamos dizer, o dever de ensinar para a igreja a prática do viver comunidade, né? Como pastores, juntos, nós precisamos estimular também a igreja a viver essa prática do juntos. Porque, pelo que a gente leu aqui, esse é o desejo de Jesus. Jesus orou para que a igreja dele pudesse viver isso. E quando eu penso assim que é o desejo de Jesus, isso mexe muito comigo. Eu não sei se como você, mas comigo mexe muito, porque Jesus é Deus. É o próprio Deus. É o próprio Deus falando conosco. Que se encarnou, não é? Que hoje nós falamos até no bate-papo da manhã, que morreu por nós, deu sua vida por nós, quer dizer, esse Deus que se fez homem. E como que eu não posso me esforçar, isto é, como é que eu vou deixar, vamos dizer assim, de me esforçar para não buscar realizar aquilo que é o sonho, que é o projeto dele, qual ele orou para que isso fosse uma verdade. Então, eu dentro do meu coração, assim, eu fico aflito de não ver a igreja buscando unidade. Eu não falo só da nossa igreja local, eu falo das igrejas em geral, né? Cada um vai andando para um caminho, cada um está seguindo a sua própria doutrina, cada um vai seguindo a sua linha. Eles levantam uma bandeira de individualismo, de denominações. Políticas até. Políticas, ideológicas. Dentro das igrejas e estão se dividindo dessa forma. Exatamente. Parece torcida organizada, né? De times, né? Que estão aí, eu torço para esse time, eu torço para aquele, mas no final de contas nós não somos esse povo. O povo escolhido para caminhar com Deus é um povo que vive essa unidade de caminhar junto, de empatia, de ser assim colaborativo, de mansidão, de respeito, de saber perdoar. Sabe, porque a gente, viu, pastor Cornélio, às vezes a gente pensa que andar em unidade é só concordar e fazer o que precisa ser feito para o reino de Deus. Não, é abrir mão do nosso ego, do nosso orgulho, do nosso eu, que é o mais difícil. É complicadíssimo você abrir mão daquilo que você tem como convicção para o bem maior, que é o reino de Deus. E sabe que eu quero assim compartilhar algo aqui com você e com os irmãos também, principalmente da PIB, né? Aqui está a Itapevi, porque nós estamos trabalhando juntos. E nós estamos como pastores trabalhando por essa unidade, né? Nós oramos, nós entendemos que esse era o momento de Deus, mesmo em meio à pandemia, quando as pessoas estão distantes, mas era um momento da igreja se aproximar, principalmente nessa espiritualidade e nessa busca de realizar esse sonho de Jesus. E eu vejo assim que nós temos dons diferentes, né? Falando mais aqui específico de nós. Dons, os talentos, as habilidades que Deus deu. Nós temos dons diferentes, nós temos maneiras diferentes de lidarmos com questões. Mas eu vejo hoje assim que, por exemplo, você chegou aqui na igreja há um ano desse? 2019, né? Né? É quase 2 anos já. Já há 2 anos também, passa tão rápido. É que a gente ficou um ano parado. Assim, um ano praticamente ficamos parados. E está aí 2 anos. E nesses 2 anos você já somou muito para a vida dessa igreja. Já contribuiu muitas áreas, muitas coisas. E a gente olha a agilidade, por exemplo, que você faz de coisas que eu sei que eu não teria feito. Eu diria assim, se você hoje já não estivesse aqui me ajudando nisso, né? Muitas das coisas foram realizadas, graças a Deus. Hoje nós estamos mexendo com todas as estruturas, foi pintada a igreja, trocando portão, e ainda temos muito para caminhar, mas você tem contribuído muito nessa tarefa, né? E agradeço a você por isso. E eu acho que isso é trabalhar também em unidade, é reconhecer cada um o dom que o outro tem, o potencial, e permitir que o outro desenvolva o seu dom dentro do corpo também, né? Isso eu vejo como uma coisa que, desde a minha vinda para cá também, foi uma direção de Deus, a gente entende isso, uma direção de Deus para que nós caminhássemos nessa unidade para muitas coisas que ainda temos por fazer nesse lugar. Então, essa interação é justamente, você tem algumas habilidades que eu não tenho, eu tenho algumas que você não tem, então, nessa unidade, nessa
caminhada, aí a gente vai desenvolvendo nos propósitos que Deus tem para a PIB de Itapevi. Isso é extremamente importante, isso deve acontecer com a igreja. A igreja ela tem que enxergar que cada um tem o seu dom, cada um tem a sua característica, sua vocação, né? Um ama, que quer ir para o campo missionário, outro quer evangelizar aqui mesmo, outro quer servir nos casais, no louvor. Então, só que tem que haver o quê? Uma unidade para que isso consiga cumprir o propósito que Deus tem para a sua igreja. Então essa unidade é importante no amor, aquilo que eu falei, preguei uma dos temas que nós temos aí de caminhar juntos. O amor ele tem que permear tudo isso. O abrir mão do ego, do nosso orgulho. Eu falo, né, é difícil, é complicado. É complicado para qualquer pessoa você chegar e falar assim, você gosta assim, mas o melhor que tem que ser feito é assim. É difícil abrir mão. Mas nós como cristãos, nós temos Jesus, como você acabou de falar, o propósito que ele tem para as nossas vidas, na sua oração, é de caminharmos juntos, nessa unidade, se compadecendo, entendendo as limitações que cada um tem para com o outro. Porque é impossível vivenciar e viver unidade na prática se eu não olhar para o meu próximo com as mesmas limitações que ele tem, eu também as tenho. O grande problema é que a gente gosta de olhar a limitação do outro, mas não olha a nossa. Então a gente precisa, para caminhar junto, e não é fácil, mas é possível porque foi Jesus, o próprio Jesus, que nos indica e nos direciona e nos ensina a caminharmos juntos na unidade. E deixa assim, Décio, nós estamos falando de unidade, de estar juntos, de trabalho. Eu acredito assim que nós aqui temos, talvez diferentemente de muitas igrejas, nós temos a igreja, nós temos aqui a escola batista, que ocupa o mesmo espaço, vamos dizer, físico, né? Como que a igreja e a escola podem trabalhar juntas, sendo elas organizações independentes uma da outra? Aliás, eu acho que isso é uma questão que o pessoal precisa entender bem. São duas organizações independentes. Tem CNPJ diferente. Tem distinções societárias. A escola responde judicialmente ao Estado de uma forma, a igreja de outra forma. Existe um conselho, né? Cujo hoje você é o presidente desse conselho, que dirige e administra a escola. Então, não é a igreja, não sou eu, não é a diretoria. Existe um conselho, a diretoria da igreja não tem poder sobre a escola, né? E nem, por outro lado, a escola também tem poder sobre a igreja nesse sentido. Mas nós estamos tentando trabalhar essa parceria, né? E como que a gente pode, nesse sentido, fazer esse trabalho, mesmo independentes, viver isso? Primeiro eu quero dizer que ter uma escola confessional nos tempos que nós temos é uma graça maravilhosa de Deus para a PIB de Itapevi. Talvez você não tenha, a gente não tem tempo aqui para explicar a dimensão do que é uma escola confessional. A dimensão da tarefa, a dimensão da amplitude que ela pode alcançar, que vai além daquilo que a igreja possa alcançar com a sua confessionalidade. Ela é uma extensão, ela é um braço de proclamação da palavra de Deus. Essa é a unidade que tem que ser vivenciada. Ela é um braço porque ela alcança as famílias inteiras, falando do amor de Cristo, trabalhando essas questões. Não existe, e se você colocar como parâmetro o grande problema, a grande dificuldade nossa, e eu tenho contato, tenho já longos anos trabalhado com escola confessional, é as pessoas acharem que a escola é perfeita por ser confessional. Não, a escola ela vai se aperfeiçoando. O Mackenzie tem mais de 145 anos e teve dificuldades na sua confessionalidade uma década atrás. Só que ele é um braço da igreja lá. Aqui nós somos um braço da igreja nessa questão de proclamar, de assistir, de buscar, né, essa proclamação, essa transformação de vidas e de famílias. Agora, quando a gente fala das obrigações, as obrigações são imensas, né? A igreja tem as suas obrigações em relação ao governo,
A escola tem as suas obrigações que são muito pesadas e muito sérias, como uma instituição, como uma organização, como uma empresa. E é difícil, às vezes, né, a gente entender isso. Mas graças a Deus, assim, pelo pouquinho que eu já tenho tido contato com a escola em diversas áreas, a escola tem cumprido o seu papel. Não é fácil e não tem sido fácil. As pessoas que lá trabalham sabem das lutas diárias, qual é o ambiente escolar, as lutas do ambiente escolar, as lutas no mundo espiritual também, porque quando você fala de educação, você fala de transformação. É uma possibilidade que nós temos de plantar aquela sementinha num solo fértil ainda. Então nós estamos trabalhando juntos, na verdade, Sem né? sombra Porque a de igreja e a dúvidas. escola estão buscando deixar as marcas do reino de Deus no coração das pessoas. E é isso que faz, vamos dizer, a escola ser um ministério da igreja. Até mesmo porque o conselho da Escola Batista, ela é formada pelos membros, não é isso, dessa igreja, Isso. né? Da primeira igreja batista de Itapevi. de Itapevi. Embora ela tenha uma responsabilidade e judicialmente, administrativamente, ela responde separado, e como eu disse, a igreja não tem poder sobre ela, mas são os membros dessa igreja que participam da associação a qual a escola pertence e dessa forma administram a escola. E na parceria também, porque a igreja entende isso como uma missão e já há 33 anos, cedendo espaço para que isso aconteça, e a escola tem como contrapartida colaborar com a manutenção do prédio, como tem sido ao longo desses 33 anos. Então, eu acho que essa questão dessa unidade aí também, nessa caminhada junto. E a escola tem abençoado muito assim, a igreja. Nessa caminhada, você vê que a gente está aqui já juntos, dizendo 2 anos, eu estou há 3 anos na igreja, então você já há 2 anos. Pintar, trocar portão, trocar telha, tudo isso só foi possível porque nós unimos igreja e escola e nos vemos nessa unidade. Nós estamos fazendo tudo pelo reino de Deus, né? Embora, como eu disse, CNPJs diferentes, administrativamente são diferentes. Eu, pastor Cornélio, não tenho poder nenhum lá sobre a escola. Existe lá um conselho, né, que rege a escola, entendeu? Embora os membros sejam dessa igreja, a escola também não interfere na vida da igreja, na sua administração. E eu acho que isso é importante, que a igreja entenda, a escola também entendam, né, dessa forma. Porque às vezes eu tenho essa sensação que às vezes os membros aqui acham meio donos também da escola, e isso não é uma realidade. Nós não temos essa autoridade sobre a escola. A escola pertence à Associação Itapeviense, ela tem seu estatuto próprio, né? Diferentemente da igreja. O que existe é essa parceria de irmandade mesmo, de estarmos em Cristo buscando o mesmo fim. Né? De olhar para o reino de Deus, que precisa, né, proclamar a palavra de Deus. E só é possível porque a igreja entende isso. Porque a igreja cedeu espaço, 33 anos de história, de muita história, que a gente vê de bênçãos aí, de alunos. Nós temos professores na escola que foram alunos da escola. Nós temos muitos alunos que tiveram a sua vida transformada por intermédio dessa convivência com a palavra de Deus pela sua confessionalidade na escola. Já tivemos, que eu conheço pouco, ainda estou há pouco tempo na escola, com certeza, porque eu tenho experiência, eu tenho maturidade de outras escolas, e não isso por arrogância e por prepotência, que em muitos momentos ela falhou também, vai falhar, como nós, como cristãos, falhamos. Agora a gente precisa entender a importância no mundo de hoje de uma escola confessional. Você quer entender a missão que a igreja entende da escola e que a escola entende a sua missão no mundo de hoje? É só você conversar com pessoas que estudam num colégio que não é confessional. Quais são as liberdades? Quais são os princípios que norteiam a visão e missão dessa escola? Qual é a cosmovisão que ela tem de mundo? Qual é a relação da escola com Deus? A nossa confessionalidade nos permite
não ao proselitismo, mas nos permite a ensinar os princípios cristãos, a falar de Jesus Cristo. E que isso permaneça por muito tempo, mas a gente sabe que os tempos serão difíceis. Por isso que pactuar dessa mentalidade, dessa ideia, olha, igreja, escola, escola, igreja, a igreja ora pela escola, pela transformação das vidas, dos alunos, das famílias que lá passam. Se você soubesse da imensidão de problemas que as famílias têm no dia de hoje, a importância da oração da igreja, da ação da escola, da capelania, da efetividade da capelania, da efetividade daqueles que estão na direção do conselho da escola, que são cristãos, que quem decide é o conselho, não é o presidente, tem um conselho, por isso que já fala um conselho de todas as decisões. E não é fácil quando a gente olha para o desafio que é enorme, monstruoso no mundo de hoje na área da educação, para você transpor você só sendo sustentado por essa unidade com a igreja orando, a igreja intercedendo, a igreja não vendo aquilo que é bom, a igreja olhando para aquilo que é bom para o reino de Deus, a escola olhando para aquilo que é bom para o reino de Deus. E é difícil, não é fácil. Eu tenho a expectativa de que juntos, escola, igreja, então, em breve a gente possa fazer acampamentos adolescentes, junto com o Vinícius, né, que hoje está aí somando com você nesse trabalho com os adolescentes, seminarista aqui da igreja hoje. A gente possa alcançar muitos alunos da escola e tornarem parte, né, aqui da igreja, da vida da igreja. Eu espero que esse trabalho possa realmente frutificar. Né? Em nome de Jesus. Estamos juntos. Amém. Nisso, viu, Décio? Em nome de Jesus. Bom, pessoal, nós queremos nesse momento fechar esse bate-papo sobre a série de mensagens juntos. Nós vamos ouvir uma música e depois nós retornamos para a celebração da ceia. Voltamos aqui agora e nesse momento nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E lá em 1 Coríntios, no capítulo de número 11, do verso 23 em diante, a palavra de Deus nos ensina assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e disse: isto é meu corpo que é dado em favor de vocês. Faço isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este é o cálice, a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. É um tempo de celebração, tempo de arrependimento, tempo de buscar o perdão de Deus para as nossas vidas. Um tempo de introspecção, um tempo em que nós celebramos com alegria, porque fomos alcançados por tão grande salvação. Então nós vamos orar. O pastor Cornélio ora, e depois eu vou entregar os elementos e nós vamos ceiar. Nós vamos orar. Eu só queria aproveitar essa oportunidade, isso só como uma simbologia, dizer assim que, como pastor da primeira igreja batista de Itapevi, eu quero me dirigir a você, Décio, que hoje é presidente da escola batista, e pedir perdão. Perdão em nome da igreja, perdão porque eu sei que a igreja, ao longo dos anos, muitas vezes viu a escola não como um parceiro nesse trabalho do reino, mas até às vezes parece como um inimigo. Eu quero pedir perdão porque às vezes irmãos, né, e por falta de conhecimento, não creio que por maldade, muitas vezes atacaram também o próprio nome da escola, sendo que nós somos um corpo trabalhando pelo mesmo objetivo. Então, eu quero pedir perdão como pastor dessa igreja, em nome dessa igreja, e aí poder sim celebrar essa ceia aqui juntos, igreja, escola, irmandade. Dando essa abertura que você deu aí, eu também, como presidente do conselho da escola, eu quero também pedir perdão à igreja. Se de alguma forma ela ofendeu, se de alguma forma ela
prejudicou, se de alguma forma ela não agiu de forma correta para com a igreja, em tantos anos caminhando juntos, e por muitos anos a caminhar juntos ainda, eu quero pedir perdão como presidente do conselho para a Igreja Batista de Itapevi, além de pedir perdão por erros que alguns eu não sei, outros eu sei. Eu quero também agradecer a primeira Igreja Batista, ser grato, dar graças ao Senhor pela igreja, por entender a missão que é ter uma escola confessional. Amém. Agradecer à igreja por esse apoio. E da mesma forma a igreja também, né? Agradecer por tudo que já a escola fez e produziu para a vida da igreja. Estamos juntos, né, Décio? Amém. Juntos, caminhando juntos, com toda a igreja junto, caminhando Amém. Aí para os grandes desafios que nós temos. Então nós vamos orar, Amém. Pedir a bênção de Deus. Deus eterno e poderoso, nós queremos te louvar por esse tempo, te agradecer por esse momento tão precioso de podermos aqui trabalhar pela reconciliação, pela unidade da igreja, da escola, porque somos um só ministério, Senhor, visando o único objetivo que é deixar as marcas do teu reino. Nós queremos ver o batistério sempre cheio de vidas, nós queremos, Senhor, nos esforçar para ganhar vidas, e nós sabemos que viver unidos, juntos, é o caminho para isto, Deus. Que o Senhor possa abençoar agora este tempo que nós vamos celebrar, este momento tão especial, nesse dia de Páscoa, onde vamos comer do pão e bebemos agora do cálice, Senhor. O Senhor abençoe a cada um no seu lar e a nós que aqui estamos. No nome de Jesus. Amém. E venceu para sempre, exaltado és, para sempre adorado, para sempre. Nós estamos encerrando nosso bate-papo com pastores. Quero agradecer a você que nos acompanhou e dizer mais uma vez que esse bate-papo hoje foi um bate-papo bem informal, onde nós abrimos nossos corações. Você da nossa igreja é muito amado por nós. Nós queremos pastoreá-los e entregar a vocês o nosso coração e o dom que Deus deu a nós, para vocês, na verdade. Tudo que aprendemos de Cristo é para dar a vocês. E nós queremos fazer isso com muito amor. Amamos todos vocês. Nós deixamos essa palavra e pedimos que orem por nós, pastores. Precisamos de oração. Precisamos de vocês. Deus abençoe. Feliz Páscoa, Deus abençoe a todos. Amo a todos em Cristo Jesus. E juntos venceremos muitas batalhas. Deus abençoe a todos aí.